Meio-dia, 2 minutos. Estamos de volta para falar sobre política. Boa tarde, Paulo Professor Roberto. Anchieta, boa tarde. Eu estou aqui com uma preocupação na minha mente. Sim. É porque o nosso amigo Onildo Brito, que você viu agora há pouco aí, no comercial, na mensagem do salão de Onildo Cabeleireiros, ele disse que passou a madrugada sem dormir. Acordou o pessoal dele mais cedo para ir lá para o salão, ali no São José, botar o tapete vermelho para lhe receber. Ô, meu amigo, acho que não. Você que está mais tempo lá. E você ainda leva um presente para Júnior, né? Isso foi para os dois, Júnior né? e Pablo agora, Aí ele né? teve que estender aquela passarela vermelha, entendeu? Botar aquelas flores lá. Mas é muito bom. Parecia a entrada do casamento solene numa igreja, né? Não precisa de tapete vermelho, não. A gente já é tão bem recebido lá, né, não, rapaz? É verdade. Acolhimento maravilhoso. Ainda tem um cappuccinozinho para passar. Pois é. Mas, minha gente, brincadeira à parte, uma delegação brasileira decolou hoje cedo para Washington, a capital norte-americana, delegação do governo brasileiro, para quê? Preparar a visita de Lula ao presidente Donald Trump, prevista para depois de amanhã, quinta-feira. Ah, é? Vai acontecer na Casa Branca. Agora, faltou o pessoal do cerimonial divulgar se Dona Janja vai. Normalmente, quando um presidente, um chefe de Estado, chefe de governo visita o presidente americano, o presidente americano fica lá com a primeira-dama para receber o casal visitante. Sim. Não é? Ninguém sabe se isso vai acontecer. Há uma expectativa. Napoleão de Castro, inclusive, estava se credenciando para acompanhar. Eita. Não sei se ele vai também. Vamos à luta? Vamos lá. Ontem aconteceu lá em João Pessoa, num hotel, um café do governador Lucas Ribeiro com a sua base de sustentação na Assembleia Legislativa. Houve quem criticasse, com tanta chuva, com tanta água, com tanta gente sem ter onde dormir, onde viver, o governador vai fazer essa reunião. Essa reunião estava marcada, efetivando os 30 dias de posse de Lucas Ribeiro como chefe do Executivo Estadual. Como estava marcada e era logo cedo da manhã, Lucas fez a reunião antes de se encontrar e receber o ministro Valdez Góes, do Desenvolvimento Regional, e foi com ele visitar algumas áreas alagadas. E quando terminou essa reunião, o governador Lucas, que também ia se reunir com prefeitos, deu uma rápida declaração que a gente reproduz agora. Olha, passamos um relatório completo das últimas ações que o Estado tomou com relação às chuvas. Entregamos a cada deputado um relatório resumido das ações realizadas, do número de desabrigados, da quantidade de equipes mobilizadas. Convidamos os deputados para logo mais, a gente vai estar recebendo o ministro Valdez Góes da Integração Nacional. O presidente Lula de imediato enviou ajuda, mandou os ministros se mobilizarem para estarem aqui, e o ministro Valdez vai estar aqui hoje, porque uma das pautas que a gente vai tratar, inclusive numa reunião com os prefeitos das regiões atingidas, são as estradas vicinais, que tiveram muito comprometimento, passagens molhadas foram levadas, e aí a gente precisa de uma solução rápida para essas comunidades rurais do nosso estado, né? Então, tratamos dessas pautas e outras pautas também administrativas do orçamento democrático que nós vamos iniciar essa semana, e uma reunião muito produtiva aqui com a nossa bancada. Depois dessa reunião, aí o ministro chegou, o governador reuniu-se com o Valdez Góes, com os prefeitos, como ele disse aí, das cidades atingidas. Em seguida, houve um sobrevoo para que o ministro testemunhasse. Agora, providência do governo federal. Cada prefeito fazer um plano de trabalho, enviar para Brasília. Olha a burocracia desse negócio. Porque o governo estadual já está distribuindo cestas básicas, colchões, colocando em abrigos, em ginásios esportivos, os prefeitos também. Agora, o governo federal, o ministro diz, plano de trabalho. Tem prefeito que nem sabe trabalho. Daqui que contrate alguém para fazer isso, que a maioria das prefeituras não tem equipe capacitada para fazer isso. Que manda para Brasília, para passar por toda a burocracia. Meu amigo, bote tempo nessa história. Viu? Infelizmente é assim, né? E o serviço público tem essa burocracia que foi criada para evitar a corrupção, as fraudes, mas muitas vezes acaba prejudicando. Exatamente. O problema é que não evita a fraude. Agora, por outro lado, o próprio Tribunal de Contas fiscaliza e eles precisam realmente de projeto, né? Agora, as prefeituras deveriam ter essas coisas já, ter equipes para isso. Uma equipe ali pronta para quando precisasse fazer rápido. Pois é, às vezes tem tanta gente empregada, mas não tem capacidade para, num momento desse, sentar e fazer uma coisa. É verdade. E depois dessa reunião, o que a gente precisa também destacar uma coisa em relação à nossa Assembleia Legislativa, é que George Moraes, que era o líder da oposição, ele licenciou-se, o deputado George Moraes. A oposição está sem liderança momentânea na Assembleia. Depois que Lucas assumiu, a base de sustentação, quem é o líder do governo? Chico Mendes era o líder de João Azevedo, mas Lucas Ribeiro ainda não disse quem é o líder. E essa é uma escolha pessoal
de cada governador. Na saída dessa reunião, do café de ontem, o deputado presidente da Assembleia, Adriano Galdino, foi perguntado se já resolveram a história do líder. Sim. Vamos ver o que ele respondeu? Aqui está. Não, foi uma reunião mais de trabalho. O governador Lucas não tocou nessa questão, né? Essa decisão de líder é uma questão muito pessoal dele, né? Então, hoje foi uma reunião de trabalho, uma prestação de conta desses 30 dias de governo, e ele convocou cada base para cada vez mais contribuir, participar e dar as sugestões para que ele possa cada vez mais construir para cada um de nós um aparelho melhor e mais justo para todos. Adriano, agora, no geral, qual a sua avaliação pessoal desses primeiros dias de Lucas como governador? Tem conseguido botar as coisas para fluir, principalmente administrativamente, que é quando as pessoas mais necessitam que... Com toda certeza. O governador Lucas mostra muita eficiência, mostra muito compromisso. É um governador jovem, é um governador realmente que sabe aonde está, aonde quer chegar, isso é muito positivo. A primeira-dama também já aparece com uma empatia muito grande. E esse casal de jovens mostra que realmente estão comprometidos na construção permanente de um aparelho melhor e mais justo para todos. E a impressão geral do povo da Paraíba, dos deputados, da Casa de Deputados Pessoa, é que o governador Lucas tem realmente feito uma gestão positiva, operosa e vem realmente marcando o território, mostrando aonde está e aonde quer chegar e buscando cada vez mais um aparelho melhor e mais justo para todos. Essa frase está se popularizando, né? Uma Paraíba melhor e mais justa para todos. É sempre assim que o deputado presidente Adriano Galdino conclui as suas falas. Depois dessa fala de Adriano, ele também foi para a reunião com o ministro Valdez Góes e lá, meu amigo, ele disse que tudo para o Sul e o Sudeste é fácil quando se trata de governo federal. E não é só nesse governo, não. Sempre foi assim. Diz que quando é aqui para o Nordeste, aí plano de trabalho, vamos enviar os planos, tudo é difícil. Soltou, inclusive, alguns palavrões que eu nem vou reproduzir aqui. O ministro olhou assim com a cara de poucos amigos, mas também deu uma risada, achou engraçada a história toda. Olímpio Rocha, do PSOL aqui de Campina Grande, que é pré-candidato ao governo do Estado, deu uma entrevista e disse que o único candidato de esquerda é ele. E explicou por quê. Vamos acompanhar? Aqui está. É possível que nós aqui na Paraíba não tivéssemos a oportunidade de votar em alguém que de fato faz parte desse campo popular, não é? Faz parte do campo que defende a democracia, faz parte do campo que luta contra os negacionistas, contra os bolsonaristas que defendem a volta da ditadura, né? Não é possível que nós não tivéssemos a oportunidade de votar em alguém que levanta a bandeira dos direitos humanos, da defesa das minorias, das mulheres, da população LGBTQIAPN+, dos indígenas, da população negra, não é? Das pessoas que historicamente sempre estiveram alijadas, não é? Do processo político aqui no nosso estado, no país. Nem um dos outros pré-candidatos se enquadra, né, nesse aspecto. Isso é público e notório, são parte de famílias tradicionais que se revezam no poder há décadas aqui no nosso estado, não é? Lucas é da família Ribeiro, é filho de senador, é sobrinho de deputado, neto de ex-deputado, não é? Nada contra a figura pessoal dele, o problema não é ser filho de fulano, de Beltrano. Eu sempre digo que a questão é que você precisa ter currículo para mostrar. Isso era até pouco tempo, estava no mesmo partido de Lucas, né? Não tem nenhum tipo de justificativa, senão a do interesse pessoal, né? A do conflito de interesse para que Cícero, de repente, de forma rápida, né? Como foi, se bandeasse para outro partido e aí resolvesse ser candidato contra aqueles que ele apoiou até pouco tempo atrás. Efraim também fazia parte desse mesmo grupo político. Efraim defende Bolsonaro, que por sua vez defende a tortura, defende a volta da ditadura, né? Que tentou golpear o Estado democrático de direito no país, está preso em razão disso. O que eu quero dizer é que essas figuras que se colocam como pré-candidatos não representam o sentimento popular. O que eles representam são os interesses deles próprios. Nos debates, o nosso querido Olímpio Rocha, a velha e conhecida, que a imprensa classifica, metralhadora giratória, vai atirar para tudo que é lado, viu? Mas acaba dando, não é, uma vida diferente assim aos debates. Sim, e abrindo certos debates que são interessantes. Certos assuntos vêm à tona exatamente por conta de figuras como ele. Ontem, Cícero Lucena, ex-prefeito da capital, e o atual prefeito Léo Bezerra se viram livres de acusações, pelo menos 2 processos que tramitavam lá no Tribunal Regional Eleitoral. Foram absolvidos por unanimidade. Olha só,
a repercussão. Por unanimidade, TRE paraibano absolve Cícero e Léo em ação daquela Operação Território Livre após apontar falta de provas. Olha os detalhes aqui. O Tribunal Regional Eleitoral decidiu por unanimidade rejeitar os pedidos de cassação da chapa formada pelos dois durante o julgamento ontem. Relator do caso, o juiz Kelps de Vasconcelos Amaral Vieira, votou pela absolvição dos gestores ao entender que, apesar de indícios levantados, não há comprovação suficiente de que eventuais irregularidades tenham influenciado diretamente o resultado das eleições de 2024. Vamos à boca maldita? Vamos sim. Boca maldita vem do presidente Lula da Silva. Aliás, eu encontrei hoje uma senhora, ao sair lá de Onildo, ela disse, olha, o meu neto, Nicolas, está chegando da escola todo santo dia e fica com o televisor ligado para ver a boca maldita com você e Anchieta. Então, essa boca maldita hoje vai especialmente para o Nicolas. Lula cometeu um ato falho. Você já cometeu ato falho? Sim. Eu já cometi vários, porque tem hora que dá um branco na gente e tem hora que a gente involuntariamente troca nomes, quer dizer uma coisa e sai outra. Isso tem acontecido com uma certa frequência com o presidente Lula, mas semana passada, quando Lula sancionava a lei que combate o crime organizado, as facções, aquele negócio todo, estava ao lado do nosso conterrâneo paraibano, deputado-presidente da Câmara, Hugo Mota. Pegou no braço de Hugo Mota e quis dizer que o Brasil é modelo no mundo no que diz respeito ao combate ao crime organizado. Não saiu a palavra combate. Saiu que o Brasil é um ícone no crime organizado. Talvez Lula tenha retratado a realidade, mas é a nossa boca maldita de hoje. O pessoal do Ministério da Justiça e parabéns aos deputados e senadores que nos ajudaram a dar mais um passo importante para que o Brasil seja um dos países mais respeitados do mundo no crime organizado. Parabéns e muito obrigado. O ato não era isso que ele queria dizer. Obviamente não era isso que ele dizia. É um dos países mais respeitados do mundo. Faltou dizer no combate ao crime organizado. No crime organizado. E é isso, Chico. Ele foi traído pelo subconsciente. Foi. É isso. Tá bom, Paulo. Até amanhã. Até amanhã. Vamos a Brasília, né? Outras notícias lá da capital federal, direto de Brasília, Napoleão de Castro. Cumprimentos a você, ao nosso telespectador, cumprimentar quem acompanha neste momento, nesta terça-feira, 5 de maio, o Em Dia da Rede ITA. Estamos em Brasília, Congresso Nacional, no dia a dia da política aqui na capital brasileira. Além da presença ontem aí do ministro Valdez Góes no estado da Paraíba, vários parlamentares estão com ações específicas aqui junto ao governo federal em socorro às mais de 30 cidades do nosso estado que estão aí sofrendo com os efeitos dos altos índices pluviométricos que têm sido registrados nas últimas semanas. As informações de Brasília, do Congresso Nacional, para o Em Dia da Rede ITA, Napoleão de Castro. Obrigado, Napoleão. Atenção, eleitores, termina amanhã o prazo para tirar ou regularizar o título eleitoral para as eleições deste ano. Eu soube que tem fila com força por lá, o povo deixa tudo para última hora, porque, meu amigo, foram 2 anos de prazo para isso. Bruna Moraes tem informações. Isso mesmo, esse prazo termina amanhã e quem perder pode sofrer algumas restrições. Sobre esse assunto, eu converso agora com o Jalisson Carlos, analista judiciário. Jalisson, quem ainda precisa correr, para regularizar a situação dentro desse prazo? Principalmente aqueles eleitores que desejam fazer o primeiro título, que é a maior demanda que nós temos, assim também aqueles que estão com seus títulos cancelados. Os demais podem eventualmente deixar para o mês de novembro, depois do dia 16 de novembro, o cadastro será reaberto. Qual a documentação necessária para quem precisa regularizar esse título? Em regra, o comprovante de residência e o documento de identificação com foto. Mas é interessante frisar que para aqueles homens que têm 19 anos, que buscarem a Justiça Eleitoral para realizar o seu primeiro título, é importante que, além do comprovante de residência e da identidade, eles tragam o documento militar. Sem esse documento militar com 19 anos, eles não conseguem fazer. Jalisson, a gente percebe ainda uma movimentação muito intensa, por aqui. Todo esse processo, ele deve ser feito de forma presencial ou pode ser feito pela internet?
Presencialmente, a única coisa que nós não conseguimos fazer online, ou seja, só presencial, é a biometria, né? A retirada da foto e a coleta das digitais. As demais coisas, o eleitor que já tem biometria, ele consegue fazer na internet. Ele consegue tirar uma certidão de quitação, ele consegue tirar uma segunda via de título, ele consegue fazer um pedido de transferência ou mesmo de revisão eleitoral. Então, presencialmente, essencialmente para aqueles que irão coletar a sua biometria. Como o TRE está trabalhando dentro desse prazo, né, para quem quer então regularizar? Na realidade, existe toda uma logística, né, por trás disso. Nós estamos fazendo, não estamos com agendamento, mas estamos fazendo distribuição de senhas por ordem de chegada e em um determinado momento, de acordo com a nossa capacidade funcional, nós temos que encerrar a distribuição dessas senhas. O que é que acontece caso o eleitor ele perca o prazo de regularização? Se ele estiver com o título cancelado, ele pode ter algumas restrições, como, por exemplo, o fato de não realizar empréstimo em bancos oficiais, tirar passaporte, fazer primeira matrícula, etc. Caso não seja cancelamento, mas apenas porque ele deixou de votar uma vez ou outra, ele consegue regularizar isso em novembro e consegue fazer a votação normalmente. Conversa, quais são as principais orientações, prazo terminando para esse eleitor que ainda não conseguiu se regularizar? O principal é lembrar que esse prazo, até amanhã, é um prazo legal, então que não terá prorrogação, né? Então, se o eleitor conseguir até amanhã, tudo tranquilo. Caso ele não consiga, então, dependendo do caso concreto, pode ser que ele busque a Justiça Eleitoral, se for o caso, somente em novembro, a partir do dia 16. Horário de funcionamento aqui do TRE? Nesses últimos 3 dias, o TRE está com horário estendido, de 7 da manhã até às 18 horas. Jalisson, muito obrigada pelas informações. Tá aí, informações importantes. Só reforçando, esse prazo termina amanhã, dia 6 de maio. Então, se você ainda não conseguiu regularizar o seu título, basta vir aqui no TRE. Bruna Moraes para o jornalismo da Rede Ita. Tem jeito como o brasileiro gosta de deixar as coisas para outra hora. É impressionante, né? Porque teve prazo demais, gente. Foi do fim da eleição passada, praticamente 2 anos, né? Até agora. Aí deixa para ir, faltando 2 dias. Faltando um dia, né? Amanhã é o último dia. Meu Deus do céu. Bem,